Chegamos em 2025 com mais um podcast Sem Profarf. Como deveria ser e sempre será, o praxe nosso é bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam assistindo esse podcast. E hoje nós temos o prazer de trazer aqui um amigo, um colega, chamado Gilmar Borges Brito. O apelido eu falo depois, tá? Gilmar, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença, você ter atendido o nosso convite. E a gente gostaria de... Muitas pessoas não o conhecem, você tem uma história na indústria farmacêutica. Então, nós gostaríamos de saber quem é o Gilmar. Olha, toda vez que fazem essa pergunta, né, e a gente faz para os outros, e eu faço para mim internamente, eu falo assim, bom, Gilmar é isso, o RG do Gilmar é isso, o Gilmar nasceu não sei o quê. E tem o Gilmar Essência, né, que é a parte de dentro que a gente esquece, que nem eu me conheço. Se eu perguntar para mim, Gilmar, quem é o Gilmar, eu não consigo responder. Então eu vou pedir permissão para vocês para responder essa praxe, né, de nome, de tudo, de local de nascimento, essas coisas, para localizar a gente. Mas se tiver alguma outra questão assim interna que eu não falei, que vocês tiverem curiosidade, fica à vontade. Em primeira mão também, boa tarde para todos que estão nos assistindo, ou boa noite, bom dia para quem vai assistir mais tarde. É um prazer estar aqui com os meus amigos, né, colegas de muito tempo, e vamos em frente. Então vamos lá. Gilmar nasceu em Paulo de Faria, no dia 1/6/57, uma cidade que hoje deve ter aí 2.000 habitantes, nas margens do Rio Grande, aqui indo para Olímpia, Barretos, aqui São José do Rio Preto, na rodovia da Laranja, lá para Orindiúva, Riolândia, não sei se vocês conhecem esse trecho ali. Uma infância muito rica, né? Um pai severo, uma mãe severa, mas trabalhadores, de uma família de 3, eu e mais 2 irmãos, um casal, uma irmã e um irmão. E basicamente é isso, né? Esse é o embrião do Gilmar, né? Eu não sei se você quer fazer outra pergunta, quer continuar? Você morou lá durante quanto tempo? Então, eu saí de lá com 11 anos de idade, vim para Ribeirão Preto, isso mais ou menos em 1970. Eu sou ruim de matemática. 57. 57 é mais ou menos, 70, né? E a gente veio para cá por necessidade de estudo, porque meu pai queria que todos os filhos desses estudassem, porque meu pai era lavorista, era uma pessoa muito simples, mas ele tinha um foco muito grande no conhecimento, né, no estudo, e ele queria que os filhos deles evoluíssem para essa área. E você, teu primeiro trabalho? Então, isso é uma coisa muito legal. Esse pai, né, quando eu falei que ele era severo, é o maior educador, e eu sou filho dele, sou suspeito, né? Mas assim, as referências, se eu tivesse educado meus filhos 10% do que meu pai era um educador fantástico, eu era um homem muito mais feliz. Mas só essa carguinha de 10% que eu consegui passar para meus filhos, eu já acho também valoroso. Eu, com 5 anos de idade, a minha avó tinha uma horta, eu vendia alface, limão, as coisas para ela. A gente tinha a jardineira parava na frente da minha casa, né? Não sei, eu morava no centro, e eu ficava lá, pegava as coisinhas que minha avó colocava numa bacia, não sei se vocês conhecem esse termo, e eu ficava esperando as pessoas descer, eu embarcar, e eu ficava ali fazendo meu dinheirinho. Porque essa era uma coisa padrão na cabeça do meu pai. Só sabe das coisas quem vende, quem gasta, quem trabalha, quem corre para gastar o dinheiro. Então foi assim a minha iniciação. Dali eu morava do lado de uma farmácia, né? Meu pai era contínuo do Banco Mercantil e trabalhava na lavoura, porque ele era dono dos imóveis. A gente alugava o imóvel para o banco, para a farmácia, então era um quarteirão. Meu pai tinha um quarteirão. E eu trabalhava... Você nasceu em berço esplêndido, então. De trabalho, sim. E também, você vê, meu pai era tão simples, mas ele era um cara... E a jardineira aí, para quem não sabe, é o ônibus hoje. O ônibus hoje, não, mas... Muita gente não sabe. Não sabe, por isso que eu coloquei, né? Jardineira é essa conotação de ônibus, né? De transporte coletivo que fazia de cidade em cidade. Mas o interessante disso é que meu pai já tinha essa visão de trabalho. Aí, quando sobrava uma vaguinha, ele passava lá na farmácia, que o cara era até aqui de Ribeirão Preto, o farmacêutico lá formou aqui na USP, o senhor Alfredo, e ele falou: seu Alfredo, o senhor não tem um negócio, um trabalho aí para esse menino? Não, precisa colocar ele para trabalhar.
O seu Alfredo olhava, media a gente de cima e embaixo, né? Com aquela coisa de um grande conhecedor, era um cara bem científico mesmo. Falava, não, ele é muito novo, não sei o quê. Aí meu pai ia insistindo. Aí um dia ele falou assim, não, vem aqui, você vai me ajudar aqui a vender remédio. Olha que coisa interessante. Quem ia imaginar que depois eu ia ser um propagandista, né? As coisas são... 13 anos você tinha? Não, aí eu tinha 7, 8 anos nessa época, por aí. Aí eu chegava lá na farmácia, eu ficava vendo ele ficava mostrando, atendia os clientes. Ainda tinha aquele baleiro, sabe aquele baleiro redondo na farmácia? Sim. Ficava naquele baleiro. É um negócio muito espetacular. E o seu Alfredo percebeu que eu era uma criança muito, assim, ativa, né? Eu queria aprender das coisas. Ele me levava no profundo, lá onde dava injeção, e tinha um boneco, né? E ele me ensinava a aplicar a injeção no boneco. E eu lavava aquelas seringas antigas de vidro grosso, a gente tinha que colocar na estufa, fervia, as agulhas ficavam tudo, eu ficava tomando conta disso ali. Com essa idade, isso que é interessante. E eu fui tomando gosto por essa área. Tanto de medicamento, como de medicina, como de saúde, como de biologia. Foi aí meu primeiro encantamento desse mundo. E o seu Alfredo era uma pessoa muito assim, inteligente, ele me alimentava, né? Com as minhas dúvidas e tudo, ele me alimentava, me explicava. Então, assim, foi muito gostoso essa parte. Só para não ficar muito aqui, dali, meu pai tinha uma alfaiataria também, meu pai virou alfaiate, eu trabalhei na alfaiataria, trabalhei numa loja de tecido. Aí eu vim para Ribeirão Preto e meu emprego aqui foi Cheguei aqui, já empreguei numa loja chamada Divinal, uma casa de chaves Divinal, eu era chaveiro. Chaveiro. Só que eu não era o chaveiro. O chaveiro me contratou porque eu já escrevia para anotar os pedidos, porque ele não sabia escrever aqui na Barão do Amazonas. Uhum. Basicamente, até eu chegar em Ribeirão, foi isso. Eu fui sintético para do tempo. Se tiver alguma coisa, questões que vocês quiserem abordar, fica à vontade. Isso você tinha 13 anos, né? 12 para 13 eu estava chegando aqui. Durante quanto tempo? E até os 18? Então, aí eu cheguei aqui, fui trabalhar na Divinal, chave. Depois eu fui trabalhar no Coque. Aliás, no César Lattes. Eu fui trabalhar na gráfica do César Lattes, fazia 3.600 apostilas. Eu trabalhei como intercalador de apostila, não sei se vocês conhecem esse termo. Não. Aquela pessoa que pega as páginas, assim, o cara produz, né? Uma página, 3, 4, 5, e eu monto. Vai montado. Já montou alguma errada? Milhões, não. E a gente ficava num quadradinho, né, e botava todos os montinhos. Agora você imagina, 3.600 cópias era um monte desse. A gente tinha que abaixar aquilo. E eu ficava rodando naquilo que nem um papagaio, né? Baixar. E depois tinha que dobrar, porque essa era dobrada, e grampear no grampeador manual, grandão. Isso foi uma delícia, porque eu adorava esse serviço. Aqueles blocos de nota fiscal antigamente que tinha 3 cores, branca, azul e amarela. Só. Você tinha que pôr branca, azul e amarela, branca, azul e amarela. Eu era página, né? Então quando era imprimido frente e verso, eu pegava 1, a 3, a 5, era ali. Mas eu tinha que olhar se estava impresso na hora que eu estava intercalando, porque às vezes a impressora não pegava, eu tinha que separar, porque senão ficava com defeito. Cara, para quem vê, né, hoje eu consigo fazer assim numa demonstração, se a gente, um dia se vocês quiserem, mas para quem vê o serviço, você fala assim, gente, isso não é possível. E a habilidade que a gente ganha. Aí eu comecei a observar o operador da máquina que imprimia, que chamava offset na época, fazia 7.200 cópias por hora, uma coisa assim, um negócio absurdo de velocidade. Aí eu fiquei curioso, o cara foi me ensinando, eu comecei a operar offset. Então ele tinha 2, ele operava, ele fazia frente, eu fazia verso, eu fazia frente, ele fazia verso, a gente trocava. Aí, quando ele não podia, eu comecei a ligava as 2 máquinas, eu alimentava a folha das 2 máquinas sozinho. E as pessoas falavam, mas como que você consegue? Você tem que desembaralhar o papel, pôr numa, juntar a outra, e verter direitinho, desembaralhar de novo, pôr na outra e fazendo os montinhos, né? E isso eu gostei muito, eu trabalhei aí uns 2, 3 anos. A minha mãe ia lá me buscar porque eu tinha que dormir lá, dava erro de impressão, tinha que remontar, tinha que desmontar. E como era escola, o César Lattes tinha milhares de alunos, 3.600 alunos, dividido em vários locais, a gente ficava assim com uma responsabilidade muito grande. Era prova, era apostila, tinha que entregar. Então assim, o cara chegava, às vezes eu estava chegando em casa, ele ia lá, deu problema, você vai ter que voltar lá, imprimir aquela página. Eu falei, de novo. Então muitas vezes minha mãe chegava em casa, eu chegava lá para ela ia me levar algum lanche, eu estava dormindo num monte de papel, ela falava, menino, você vai morrer. Mas eu adorava. Isso aí. E bom, e aí, quando que você entrou na indústria farmacêutica? Então, aí depois desse giro, eu fui vários trabalhos, né? Eu trabalhei também no Coque e tal. E aí, como eu entrei na indústria farmacêutica, eu estava
Eu tentei medicina algumas vezes, não tinha conseguido entrar, que eu queria fazer na USP, estava indeciso, eu entrei na faculdade de biomédica, não segui, mas aí é uma história que depois eu preciso fazer um parênteses para contar, às vezes chega nesse assunto. Aí entrou a indústria farmacêutica na minha vida, nessa época eu estava muito com dificuldade, e quem me colocou na indústria farmacêutica, vocês conhecem, que é meu cunhado, o Wilson. Né? O Wilson, conheci o Jesse, que foi meu primeiro supervisor, e o Wilson falou assim, Gilmar, tem uma oportunidade aqui, vai para lá, né? Conversa com ele e tal, é na Merck, ele era o gerente da Merck. Eu lembro que eu subi num prédio lá perto do Pinguim, para ser entrevistado pelo Jesse. Cheguei lá, me apresentei, né? O Jesse olhou para mim, vocês conhecem o Jesse, né? Já faleceu. Ele olhou para mim e falou assim, você trabalha onde? Eu trabalho no Coque, nessa época eu trabalho no Coque. Quanto você ganha? Tanto, sei o quê. Ele olhou assim, você conhece alguma coisa da indústria farmacêutica? Eu falei, conheço porque meu cunhado trabalha aí e tudo, né? Ele falou assim, você tem disponibilidade para viajar amanhã? Eu falei, mas para onde eu vou? Você vai para o Rio de Janeiro. Eu falei assim, mas é só isso? Ele falou assim, não, é só isso. Você não quer trabalhar na indústria farmacêutica? Eu falei, quero. Eu falei, não, você vai passar aqui, pegar um PTA no voo, vai passar na minha casa, pegar um material, e aí eu vou te dar o resto das informações. Você vai encontrar um pessoal no Rio, você vai ficar no hotel lá, você vai ficar 15 dias fazendo um treinamento lá. Igualzinho hoje, né, Nelson Venturi? Igualzinho hoje para entrar na indústria farmacêutica. Puta merda. Hoje, para você entrar, você tem que fazer um curso de computação para tentar entrar em contato com a empresa, para ser avaliado, tudo. Isso que você está falando, a gente já aprendeu isso no ramo e vi muitos talentosos. O meu não foi muito diferente que o seu, não, quando eu entrei. Mas esse tipo de pessoa que eu chamo, né, até quando eu estudei faculdade, o professor Golfeto, né, que é uma pessoa muito conhecida em Ribeirão Preto, falava, tem determinados empresários que eles têm uma noção de quem é o empregado para aquela função fora de série. Eu acho que muitos supervisores na nossa época, por ter uma vida diferente da que essa foi também, tinha esse olho. Porque eu não tinha a menor noção do que eu ia ser. E o Jesse viu o talento em mim para ser aquilo. Porque ele não fez mais nada, cara. Eu cheguei lá, até assustei, né? Você sabe como é que é o treinamento, né? Até assustei. Mas como acho que ele percebeu que eu gostava de ler, gostava de estudar e gostava da área de saúde, ele falou assim, esse cara tem que dar certo. Acho que isso ele leu antes. E ele tocou eu lá. Eu também não sei, não estou falando isso, né? Que eu dei certo. Mas assim, para uma pessoa viver um pouco do tempo que eu vivi na indústria farmacêutica, por vários laboratórios importantes, com certeza alguma coisa boa eu fiz, né, em detrimento para a área médica ou para a indústria. Gilmar, porque se você pegar alguns podcasts, porque quem está vendo essa entrevista vai falar assim, não é possível que naquela época as entrevistas, principalmente os representantes mais jovens de hoje, não é possível. E se eles virem os podcasts, as respostas são quase idênticas, de pessoas que não tinham experiência, mas graças a Deus tinha os gerentes, supervisores na época que tinham um dom, né, de prever, como você, de ser um bom profissional, né? Na Merck você ficou quanto tempo? Eu fiquei uns 4, 5 anos na Merck. 4 anos. E o Jesse saiu da Merck, me deixou lá. Ele montou uma empresa ele estava trazendo os catéteres para angioplastia para cá. Montou e eu fiquei lá. Aí eu tive, né, eu estava no momento de ascensão, né, dentro da Merck, eu já queria, né, subir de cargo e estava trabalhando para mim, para isso, estava estudando, estava, né, tentando me apresentar em melhores condições para ser alguma coisa. Eu gostaria muito de trabalhar no treinamento. Na Merck era você e quem? Ixi, agora você me pegou. Era eu, o Zé Luiz, tinha um pessoal de Bauru que eu não vou lembrar o nome. Não, só que daquela região. Era eu e o Zé Luiz. Zé Luiz, e tinha um menininho aqui de Bebedouro, que eu não lembro o nome dele, vocês todos conhecem, eu não lembro o nome dele, eu adorava ele. Mas isso já foi assim, saía um, entrava outro, né? A equipe mesmo certinha, eu não vou conseguir lembrar, vocês me perdoem. Não, mas legal. Então, e aí, nesse período, eu tive uma demissão muito problemática, que não convém contar aqui, né? Porque é um assunto assim que vale a pena depois num café a gente bater papo sobre isso, quem tiver curiosidade. Mas eu senti muito, eu fui demitido aqui nesse hotel. Você não precisa citar nomes, mas às vezes a situação, se você quiser desabafar, pode vir. Eu gostaria de contar isso porque é interessante até para servir de referência para as pessoas, porque assim, deve ter faltado um pouco de maturidade para mim também, de percepção, né? Mas assim, o que é que eu notei nessa época?
que como eu era essa pessoa que queria muito desenvolver e eu era questionador, né, dentro da indústria, eu questionava melhoramento para os meus colegas, eu questionava literatura errada, eu estava ligado né, um pouquinho na coisa de informática, eu questionava algumas coisas que a gente estava introduzindo na informática. Vocês lembram disso quando começou a chegar os notebooks? Lembro. Eu já tinha tido uma experiência que depois também, se tiver tempo, eu volto a contar por que eu tive essa oportunidade, que aliás foi o Jesse responsável por essa oportunidade, foi muito bacana. E aí eu percebi uma certa inveja e também, como o Jesse que me contratou tinha saído, as pessoas que vieram não conectaram com o que eu era também, né? Tem isso, com todo respeito, às vezes os caras falam, não é isso que eu quero. E aí tem. Mas a demissão foi assim. Eu tinha um carro que era do gerente, eles deixaram comigo e falaram, ó, como era carro da empresa, foi o primeiro carro da empresa que eu trabalhei com o meu carro na América um tempão, porque eu era júnior, que eles chamavam de júnior. Aí deixou esse carro comigo, mas o carro já estava no limite do limite, porque tinha sido do gerente, né? E aí colocou esse carro na minha mão, você cuida dele. E eu cuidava do carro, como, né, todos nós cuidávamos, você olhava lá tudo. Mas quando eu escrevi o relatório, precisa reformar, precisa não sei o quê, não está aqui, não sei o quê, os caras tiravam sarro em mim. E não sei o quê, parece que eles estavam usando, aí é minha interpretação, percepção, pode ser que eu não seja isso, né? Vocês desculpem, e as pessoas também que estavam envolvidas, se ainda estiver viva, desculpe. Quando eu percebi, né, que tinha alguma coisa, um dia esse carro incendiou aqui e coincidentemente o supervisor que me demitiu estava aqui e ele foi lá e me socorreu, inclusive. Você estava trabalhando? Trabalhando e o carro incendiou. É. Aí ele pegou esse carro. Você lembra onde? Eu lembro aqui, ó, uma dessas ruas aqui, ó. Foi aqui no centro? Aqui no centro. E quem me salvou foi a polícia que estava atrás de mim. Ah. Aliás, minto, estava na minha frente, o cara olhou no retrovisor porque estava começando a sair fogo e eu não vi, porque era um Gol, né, aqueles Gol bolinha, capote assim. Aí o cara veio correndo já com o extintor. Naquela época a gente tinha extintor e apagou o fogo. E esse carro, ele foi abandonado na USP, porque tinha um menino que tinha acabado de entrar com a gente, que eu não vou lembrar o nome dele também, mas Daniel, acho que é Daniel, Danielzinho. O pai dele era uma pessoa cega que era funcionário da USP, a mãe dele era da USP, eu não lembro, mas vocês vão lembrar. Daniel, filho do Henrique, que trabalhava na BIC. E esse carro ficou lá debaixo de uma mangueira na casa dele, lá onde ele morava. Por que eu quis fechar isso, né? Era do lado do Hotel Moarama. Sim. Aí, para não me alongar, eu falei, gente, mas que coisa. Aí chegou o gerente, que era do Rio de Janeiro, e não vou falar o nome, desculpa, quase escapou. Não. Que era o supervisor, não, ele está até morto, mas não é bom nem falar, porque ele tem filhos, é chato. Aí eles chegaram naquela reunião de fecha, assim, né? E botaram uma pressão em mim, e começou, não, porque isso, porque você fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo, você não fez aquilo. Eu falei, ó, gente, eu já percebi que, né, acho que não dá mais. E então, vamos resolver. Não, você está demitido, você tá, não sei o quê. Culpando essa coisa de eu não cuidar do carro. Eu falei, pô, não tinha nem jeito de eu cuidar do carro, porque primeiro não dava dinheiro para fazer as coisas mecânicas. Segundo, o carro estava incendiando sozinho, né? Mas eu também já tinha um pouco de maturidade e entendi aquilo. Saí dali dessa demissão e deixei uma frase muito assim significativa para mim. Não sei se para ele significou alguma coisa. Eu falei para os dois, né? Porque eles me fizeram chorar. Eu falei assim, ó, quem brilha com luz própria, ninguém pode apagar. Eu tenho certeza que eu brilho pela minha luz. Saí do galpão chorando, liguei para o Jesse. O Jesse estava montando uma firma de catéter, não sei o que. Ele falou assim, Gilmar, você tem passaporte? Eu falei assim, eu tenho, né? Porque eu tinha viajado. Inclusive por ele me ajudou, que é aquela história que depois eu preciso contar para vocês até em off. Eu tenho. Ele falou assim, não, então você se prepara que você vai comigo lá para os Estados Unidos, nós vamos fazer um treinamento, eu estou pegando os equipamentos, você vai comigo. Então assim foi de uma grandeza essa oportunidade para mim, não pela própria oportunidade de trabalhar numa coisa de equipamentos médicos, né, que também era um segmento muito interessante nessa época, mas a forma que aconteceu, né, e que a pessoa que me colocou, a pessoa que me trouxe de volta, numa ambientação bem diferente. Então eu saí de uma demissão problemática e 2 dias depois eu estava nos Estados Unidos fazendo um treinamento com pessoas da América Latina inteira, mexicano, venezuelano, uruguaio, uma festa danada. Então assim, ganhei bastante essas oportunidades, missão rica, porque toda viagem enriquece a gente, seja ela onde for, né? E aí eu voltei assim com um gás completamente diferente, ainda trabalhando com a pessoa que me contratou.
Foi basicamente esse ponto que eu não queria nem que deixasse negativo, mas assim de experiência para as pessoas, né? Que essas coisas acontecem. E trabalhou durante quanto tempo? Não, aí com o Gerson eu trabalhei 3, 4 anos mais ou menos nessa época, e aí ele trazia equipamento, aí eu fiquei visitando as... Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Tudo bem, desculpa, eu atropelo. Você lembra da sua primeira propaganda? Eu lembro. Quem foi o primeiro médico? Eu estava num cardiologista que era pai do... Aqui, ó, você vai me ajudar a lembrar. Ele pai do menino que trabalhou comigo depois na SmithKline. Espera aí, você está falando do Dr. José Roberto Melo Mota? É. Ah, não. Tem o Melo Mota, mas a primeira propaganda foi até com o Jéssica. Aí sim, como propagandista foi o cardiologista que ficava aqui na esquina de onde é a sorveteria. Ele tinha um consultório pequenininho ali. Eu não sei se na época eu não visitava esse cardiologista. Agora o Alex, a coisa é o Melo Mota, né? Porque mas, era o Alex. Não, eu misturei. O cardiologista não era. Desculpa aí, a memória falhou. Ele era clínico geral, né? Então, ele era... E foi bem ou você deu uma baianada? Não, é o seguinte, como a gente fez lá, né? Eu tinha um livrinho, tinha citoneurin, dexa-citoneurin, milsfagor, e vinha com esse livrinho, tinha que falar o livrinho, né? Aí eu entrei lá no consultório, o Jess, muito gozador, depois a gente foi ficando muito amigo, fui percebendo a personalidade da pessoa, ele era muito engraçado. E aí ele chegou lá e eu comecei com o doutor, o citoneurin, o dexa-citoneurin, aí ele olhou pro Jess e falou assim, pô, esse moleque não vai parar, né? Eu disparei, eu falei, eu ia fazer tudo para mais rir. Aí eu comecei a dar a primeira sacada, né, de que a gente tinha que escolher um produto, que tinha que entender que, né, você tinha que fazer uma mensagem mais sintética, porque o médico também tinha tempo. Mas foi muito importante essa debut, não sei se você estava lá, se você viu, você perguntou se você assistiu ou ouviu correr. Mas foi muito bacana, porque me gozaram muito tempo nessa propaganda da indústria. E aí, depois que você trabalhou com o GE nessa nova empresa, você voltou para a indústria de medicamentos? Então, aí deixa eu lembrar agora que eu fiz várias coisas. Não, depois eu preciso lembrar, porque às vezes eu não conecto. Depois eu virei empresário, né? Minha família comprou... Não, deixa eu ver. Não, voltei na GSK. Aí o Giovanni, isso eu preciso contar. Giovanni, a gente já relacionava, né? Conheci um pouco da família dele. E um dia eu estava cruzando com ele ali no centro, ele falou, o Pascoal, meu chefe, vai ter uma entrevista lá, não sei o que, ele sabia que eu já estava desempregado, você não quer ir? GSK, que era SmithKline. SmithKline. Aí eu falei, eu vou, né? Aí foi outra coisa bacana também. Eu cheguei lá, o Pascoal estava atendendo vários, né? E aí a equipe, o Armando, o Giovanni, o Ronaldo, eu acho que eles já tinham visto eu trabalhar, né? Que eu não fiquei muito tempo fora, ainda trabalhei com o Jess. Eu acho que eles deram uma indicação para mim lá, porque foi a mesma coisa que aconteceu com o Jess. Eu cheguei lá com aquela, né? Pascoal, uma pessoa jovem, assim, né? Veio de São Paulo, um cara diferente. Mesma coisa, Gilmar, você já trabalhou nesse farmacêutico? Você está querendo trabalhar na SmithKline? Eu falei, gosto muito, tá? Aquela coisa. Ele falou assim, então a gente já tinha celular, falou, pega o telefone e liga para sua esposa e fala assim que você já está empregado. Cara, que felicidade que foi isso. Eu liguei, não vai emprego. E o salário já era bem significativo. E você já conhecia, bom, o Giovanni te indicou, né? E tinha o Ronaldo, o Armando, não vou lembrar os... vocês me perdoam, tá? O Giovanni deve saber decor, eu não lembro. Se eu no decorrer vier, eu vou falando o nome. E você recebeu um carro para trabalhar? Recebi. Mas esse não pegou fogo? Não, esse não. E aí, assim, né? Foi a experiência, porque eu nunca trabalhei, eu via todo mundo pegar carro zero, descer. Aí, quando desceu o primeiro carro meu lá, Jamanta, lá, que eu desci para pegar, cara, que felicidade que foi. E naquela época, a gente, a cada 3 anos, o carro ficava pra gente, né? Com um baratinho, que a gente dava uma graninha lá para eles e já descia o novo. Então, ajudou bastante a gente, né? Dar um up na vida, Melhor carro, sabe qual que é a melhor marca de carro na indústria farmacêutica? Não, fala. É aquela que o laboratório dá para você trabar. Não, na indústria farmacêutica se deu, exatamente. Porque eu trabalhei com o meu, sei o quanto que é difícil. Ô Gilmar, sim. Fala um produto que você gostou de trabalhar, que foi sucesso, que você lembrou a recordação. Floratil. Prazer de trabalhar. Floratil. Esse é muito fácil. Então, esse eu lembro porque eu tenho uma historinha bacana, já que a gente está contando história, eu acho bacana também para a gente entender o que é observação, né? E o que é o entendimento. Porque era um produto dificílimo que eu trabalhava dentro do HC.
E trabalhar com antidiarreico dentro do HC, para quem conhece o que significa um antidiarreico na escola, que diarreia é uma coisa limitada, não se trata de diarreia, a não ser que seja infecciosa. Então você chega lá e vai vender o conceito de antidiarreico dentro da USP, né? Os professores quase me matavam. Tinha um tal de Dado lá que era pediatra que queria me matar. Você sabe que está atualíssimo até hoje o produto, né? Então. Mas olha o que é a história, né? Esses casos de virose você prescrevendo. Aí o Saccharomyces boulardii, que é um fungo, né? E eu, como já gostava de biologia e gosto até hoje, eu me meti a estudar essa coisa. Ele tinha um mecanismo de ação que ele era encoberto com uma película para proteger a acidez. E a primeira pergunta que todo mundo me fazia, os estudantes de medicina lá, mas como que eu vou tomar um remédio que passa pelo suco gástrico e é um micro-organismo vivo? Isso não existe. Aí o Gilmar tinha que, né, já treinado pela indústria farmacêutica, mas também com a visão dele, já falou: doutor, o senhor tem razão, mas esse produto tem uma capinha aqui naquelas microcápsulas e ele vai ser dissolvido no duodeno, e no duodeno já é o pH e tal, e já tem possibilidade de ele nascer. E por ser um fungo, ele vai incorporar na flora intestinal do paciente e vai produzir isso, produzir defesa e tal. Eu não lembro os detalhes todos, não é assim. É impressionante porque alemão é fogo, né? Para alemão é um povo que eu admiro, assim. A indústria farmacêutica tem vários países, mas alemão é um negócio fera. E aí eu passava isso para as pessoas, então ganhei um pouquinho de credibilidade. Mas sempre ficou aquela coisa: não, isso é limitado, eu não preciso receitar. Aí eu tinha experiência porque eu fazia visita nos consultórios, e aí de observação nos clientes, né, nas mães desesperadas, nos pediatras, fui conversando, todo mundo falava assim: não, eu receito pelo menos um que não causa nenhum problema, né, de efeito colateral. Então eu receito Floratil, nem acredito, mas eu receito. Mas aí, para quem conhece o efeito placebo e o desespero de uma mãe numa situação dessa, você entende o quanto a psique, muito mais ou junto com o medicamento, é importante. E eu comecei a fazer essa leitura e aprendizado com grandes médicos também. Falei assim: não, para acalmar a mãe, para deixar o estresse, eu dou o Floratil. Mas nunca com o efeito, né, que ele não acreditava. Para mim sempre teve esse efeito de regenerador da flora e tal. Aí passou esse tempo e eu aprendi que diarreia é realmente autolimitada, mas que tinha essa possibilidade de você resolver questões psíquicas, e isso ajudava como placebo, 40%, 50% a gente sabe, né? A mãe já dava o primeiro, já melhorou, e a diarreia autolimitada é 2-3 dias, né? Evacuando, hidratando, depois ela some mesmo, porque o objetivo é lavar. E eu falava para os estudantes, porque eu visitava estudante lá, falava: olha, gente, vocês têm razão em muitas coisas. Eu não batia de frente, né? Porque era coisa da ciência. Vocês têm razão, mas um dia que você estiver numa situação dessa, é importante você saber que você tem essa possibilidade de você ter um produto confiável, porque tinha o Imosec, que parava a motilidade, e que eu não vou citar o nome do médico, mas ele é um cardiologista, e ele me contou uma coisa e chorou. Cuidado que eu trabalhei com esse produto. Então, mas é por isso que eu estou te contando. Às vezes você sabe e vocês não sabem, e não tem nenhum problema, que eu acho que isso foi bacana. Ele prescreveu, acho que ele era um residente novo, ele prescreveu, fora da indicação, por falta de experiência, né, com certeza, e essa criança veio a óbito. E ele contou essa história para mim chorando. E para que a gente conta essas coisas? Para entristecer erro médico? Não. É para a gente entender que ser humano é isso, né? Nós, como seres humanos, temos habilidades, mas podemos errar nos momentos que a gente nem percebe. Então, quando o Gerson chorou essa lágrima, eu entendi perfeitamente que aquilo marcou ele como um profissional e o fez um profissional muito mais atencioso, muito melhor. Com certeza. E a mim, quando ele contou essa história, me enriqueceu muito mais, porque tudo é possível, porque tem hora que o Imosec resolve, né? Então, nada é descartado nesse mundo, tem as especificidades de cada produto, mas a gente tem que saber, o grande propagandista, a gente aprendeu isso, que trabalhou em outros laboratórios, que você tem que tirar o melhor daquilo que você tem, do produto que você tem, com responsabilidade, né? Porque o representante também tem responsabilidade de dividir a responsabilidade com o prescritor, que é o médico, e nunca enganar o prescritor. E isso dá muita credibilidade para a nossa profissão e para o propagandista, que eu vi bastante, né? De que você, quando você assume esse papel, você não ganha todos, né? Porque ninguém agrada 100% todo mundo, mas você cria o teu mercado.
que é o que eu tenho até hoje. Eu tenho um grupo de médicos que tem uma respeitabilidade para com a minha pessoa como profissional, e eu os tenho também como médico, que foram grandes professores para mim, porque a gente entendeu essa coisa. O propagandista, ele não precisa sair de lá do laboratório, né, lendo o manual e esbarrando. Ele tem que entender onde ele está. As pessoas que ele lida, que são humanos como ele, não é porque ele tem um título, ele é doutor, pós-doutor, que ele é... E você tem uma contribuição que você pode dar para ele, e ele tem muita contribuição que pode dar para ele. Essa respeitabilidade profissional, que na área de saúde, seja do lixeiro até o PhD, tem que existir, porque está todo mundo sujeito a erro, e erro nessa área é perigoso porque pode levar à morte. Então, assim, isso para mim é muito rico, né? Eu estou falando assim, me emociona, porque, cara, como é bacana você ter a oportunidade de viver numa situação dessa, com toda a crítica que eu tenho da indústria farmacêutica, até eu tenho muitas críticas, não precisa ficar aqui falando uma coisa, mas é muito bacana quando você está lidando com um profissional do outro lado e você colabora com ele para ele evitar erros, e ele colabora com você com o conhecimento dele. Essa é a união perfeita. E isso, para mim, é a verdadeira venda, vamos dizer assim. Salvar vidas, né? Gilmar, depois aí que você trabalhou lá, quem que era o teu gerente lá? O Giovanni, o Armando? O Pascoal. Ah, o Pascoal, tá. Tinha um gerente de São Paulo, que eu também não lembro o nome, que era muito amigo do Giovanni, que o Giovanni ficou muito tempo lá, que ele vai lembrar que era outra figura muito engraçada também. Mas vamos lá, pode fazer a pergunta. Não é questão de pergunta. E aí você trabalhou... Foi a última empresa na indústria farmacêutica? Não, aí eu tive, aí é o que eu ia contar, que eu misturo muito assim. Eu saí da SmithKline nas fusões, né? Aí já era a Glaxo, o Vandir virou o nosso gerente, né? E eu passei no primeiro corte, que a gente sempre sabe que na fusão, o primeiro corte eu passei, e eu digo que eu fiquei um pouquinho mais, né? Eu já tinha uma idade mais assim, mas eu fiquei um pouquinho mais na indústria farmacêutica porque eu tinha uma experiência com informática muito boa, e estava muito importante uma pessoa que tinha esse conhecimento, e eu estava também desenvolvendo, começou a ter aqueles cursos de MBA, né, de gestão, eu estava fazendo o segundo MBA de marketing aqui na USP, então isso acho que o pessoal segurou mais essa onda, mas quando chegou na hora da idade, das coisas, o pessoal cortou, tudo bem, foi até o Vandir que me demitiu em Rio Pardo, e ele foi me demitir também com choro danado, porque acho que ele gostava muito da minha pessoa, mas, coitado, a função de gerente... O Vandir é uma pessoa que não tem nomenclatura, uma pessoa muito humana, muito bacana. E olha que bacana que eu guardei dessa demissão. Eu estava no hotel lá, que vocês vão lembrar o nome, sei o que, parece um nome latim, que o cara criava cavalo, o cara em Rio Pardo, um cara bacana pra caramba, quase todos os propagandistas ficavam lá. E aí o Vandir naquela coisa, né, com jeitinho, para não me magoar e tudo, mas eu já tinha maturidade, já tinha sido demitido, já tinha feito algumas experiências de vida também, já era um cara mais maduro. Falei, não, Vandir, tá tudo bem, eu entendo, a função é sua, não tem nada a ver, eu sei que, né, você como ser humano gosta de mim, eu gosto de você também, a gente é amigo até hoje, mas vamos lá, que é onde eu assino, não sei o quê. Aí ele falou assim, Gilmar, eu precisava levar o carro, o material e tudo, mas eu não vou levar não, você me encontra lá me encontra lá no escritório, né, a gente fazia reunião ali até perto de onde o Giovanni morou, da padaria, aquele prédio em cima, e me leva o carro direitinho, eu confio em você. Eu falei, não, pode ir tranquilo, só toma cuidado, né? Você, não, emocionado a gente fica, né? Levei uma medição, mas eu vou calminho, vou me refletindo, vou pensando nas coisas, e pode ficar tranquilo que eu chego lá e te entrego. Isso também foi uma coisa muito gratificante, porque uma pessoa colocar em risco a profissão dele, porque eu sabia que ele tinha que levar o carro, a obrigatoriedade dele é tirar o carro, porque né, sabe o que o Gilmar vai fazer, tacar o carro no rio, tem uma revolta, e ele deixou em confiança. E essas coisas que eu agradeço, e agradeço sempre, a confiança que eu deposito nas pessoas e as pessoas depositam, né, reciprocidade para a minha pessoa. Por quê? Porque quando você confia, você também pode ser confiante. Né? Legal. Agora, eu tenho uma pergunta para falar, porque eu tenho uma dúvida até hoje, né? A maioria dos colegas, o Nelson e eu, uma vez nós relacionamos, nesse período quase 70 colegas e seus respectivos apelidos. Por que Gilmar Bozó? Porque a maioria das pessoas falam assim, mas por que Bozó? É maravilhoso. Por quê? Maravilhoso. Vou ter que ocupar um pouquinho de espaço, porque eu tenho que contextualizar, senão vai ficar assim.
Eu trabalhava no Coque e antes de ir para a Merck, e tinha o Fusquinha, que depois foi o meu primeiro carro lá na Merck, né, que com o Jéssica eu já contei, e eu trabalhava na Tibiriçá. E eu já era essa pessoa, né, falante, assim, agitado, e fiz muita amizade, né, tinha 4.000 alunos naquela época, todas as unidades do Coque somadas, e eu ficava na secretaria, eu levava inscrição para vestibular, eu levava estudante para prestar vestibular, então assim, eu tinha um relacionamento muito grande com pessoas. E coincidentemente, talvez pelo meu feromônio, eu ficava muito perto de meninas, né? E aí, quando entrou, eu estudava à noite, eu trabalhava durante o dia no Coque e estudava à noite. Você falava assim, eu sou jovem. Não, aí tinha o programa do Chico Anísio, que ficava lá de crachá na porta, Aí eu tô lá no fundão, minha classe tinha 200 alunos, a classe que eu fazia cursinho à noite, né? E aí eu tinha esse carrinho que era cheio de mulher, para lá onde eu andava, mas é porque eu era funcionário da escola, carregava as meninas e tudo, todo mundo viajava com coisa, ia na casa desse pessoal, fazia festa, né? Quando alguém entrava na faculdade, foi criando um relacionamento muito grande. Aí um cara chegou lá e falou assim, puta, esse cara tá sempre cercado de mulher, né? Aí um cara lá do fundão falou, não, mas também ele é o bozó. Cara, mas colou assim, ó. Sabe aquele apelido que colou? E aí, pra mim, né, como homem e tal... Agora eu vou te encurralar mais ainda, viu? É o seguinte, fala, tantas mulheres assim, você casou com quem? Flávia. Flávia, sua esposa. Aluna do Coque. Aluna do Coque. Tá. Você está casada há quanto tempo? 35 anos. 35 anos de casada. Sim. Até se você quiser mandar uma mensagem, você manda. Oi, Flavinha. Hoje a gente esteve junto, né? Antes de eu chegar aqui à tarde junta, né? A gente está aí, ela vai fazer aniversário 60 anos de idade agora. Poxa, que bacana. Começo de fevereiro e a gente ela não vai achar ruim, eu fundo nisso daí, né? Não, e a gente tava até fazendo um programa, né? A gente vai fazer uma viaginha junto, só nós dois, para curtir esse momento aí dos 60 anos. Ela perdeu a mãe esse ano passado, então assim, é show. E é a minha parceira, né? Com todos os defeitos que eu tenho. Tem filhos? Ter 2 filhos, Ian e Iago. O Ian está fazendo biologia, se forma esse ano. O Iago parou no colegial, não quis estudar, mas na minha casa é o seguinte, né? A gente é filho de estudante, dá valor para estudante, mas assim, não tem força. A pessoa tem que entender onde ela está e o que ela precisa. Então isso eu passei para o meu filho, estudar é importante. Mas ele está num momento de indecisão e foi trabalhar. Ele está trabalhando, está muito contente no trabalho, mas eu estou sempre dando aquela beliscada, ó, trabalhar sem conhecimento, daqui a pouco você fica limitado. Você quando entrou na indústria, foi que ano? 88, 89, por aí. Né? 88, já... Eu saí do Coque para entrar lá. Né? Mais ou menos isso. Aí, me ajuda aí onde que estava, perdi o... Você estava lá rodeado de mulheres. Quer dizer, eu quando eu te conheci, você tinha aquele cabelão preto. Sim. Do lado, parecia galã. Parecia galã, eu falava assim, meu Deus do céu, hein? Olha só. Magro. Gostava de uma roupinha de magro. Hoje você tá aí já, cabelo branco, ainda você tem cabelo, pior sou eu, que não tenho mais cabelo, né? Mas é aquilo, envelhecer também. Você conheceu a Flávia? Eu conheci a Flávia lá como aluna, né? Aí aquele olhar, né? De ficar olhando as meninas, eu olhei aquela menina, ela me chamou a atenção de algum aspecto. Só que a Flávia passava para lá, passava para cá, eu tentava sair com ela, de família mineira muito séria. Ela já tinha um pré-namoradinho lá, não queria nada comigo, não. A gente tem 8 anos de diferença, eu era 8 anos mais velho que ela. E a gente começou, eu falo que eu comecei a ficar com a Flávia. Né? A Flávia ainda tinha uma coisa com o outro lá, já ficava comigo, já saía comigo, mas a gente nunca avançou disso, só conversa, né? Saía, bebia em barzinho, mas nada. Era paquera. Paquera. Aí um dia a gente começou a namorar. Mas no primeiro dia eu já dei um susto na Flávia. Falei, ó, eu não sei se a gente tá namorando, se vai namorar, mas eu não quero casar, eu sou contra o casamento, não quero ter filho, não quero ter nada, só fica sabendo. Agora eu não posso contar o resto da história porque acaba com o podcast, mas é muito legal essa vivência de namoro, eu e a Flávia, que é uma experiência gritante. Quem sabe um dia a gente conversa. Faz um resuminho simples. Não, então vai, vamos lá. Resuminho simples, não te corto, hein? Não, tá. E a Flávia, se eu tivesse, corta. A Flávia, né?
ela topou, falou, não, tudo bem, vamos aí levando. Por isso que eu falo que foi o primeiro, a gente ficava, viajava, namorava e tudo, né? Aí, um dia, cara, ela chegou, me ligou e falou assim, olha, eu preciso conversar com você. Eu falei, o que é? Eu falei, não, vamos conversar, eu quero falar ao vivo. Eu falei, olha, até hoje você foi o cara mais legal comigo, porque você falou tudo que você não queria, não sei o quê. Só que agora, ela estava com 25 anos. Mulher com 25 anos é um perigo para quem conhece a mulher. Assim, agora eu quero casar, estou me sentindo assim, eu quero ter família, quero constituir família. Você sempre falou para mim que não queria, está tudo bem. Eu falei, não, eu continuo não querendo, então está tudo bem, né? Depois de viver 7 anos com ela, né? Assim, a gente viajava, ia para casa do meu pai, a gente já ficava nessa época. Para os modernos eu já ficava, tá? Aí, falei, puta vida, né? Fui pra casa, fiquei com aquela coisa, pô, uma pessoa bacana, uma pessoa que conheci novinha, conheci ela com 17 anos, né? Falei, puta vida, que é isso, né? Aí, depois de 2 anos de maturidade, ele peguei o telefone, tinha quase 31 para 32 anos, liguei pra ela e falei, ó... Você demorou 2 anos para dar resposta pra ela? Não, 2 dias. Aí liguei pra ela e falei, ó, casar eu não tô afim não, mas ser amiga comigo? Não, amiga, não sei o que, não, tchau. Passou 2 dias, ela me ligou. Ó, eu topei amigar com você, eu tô com a mala pronta, que hora que você me pega? Eu não sei se era a pessoa, se é a psique dela, porque mulher tem uma psique muito, né, aguçada. Não, ela realmente era uma prova de amor, porque ela estava apaixonada por você. Aí eu falei assim, putz, a vida e agora, né? Aí eu comecei a pensar na família, né? Porque a gente foi criado de família, sempre responsabilidade. Eu falei, bom, se eu vou lá e amigo com ela, sou responsável, vou pedir para o pai que vou amigar, vou, né, cuidar dela. Mas se não der certo, e aí eu vou devolver ela para quem? Como os pais eram muito tradicionalistas, o pai podia não reconhecê-la, né? Eu acredito que reconheceria, mas eu tinha essa dúvida. E aí eu falei, pô, eu vou largar essa pessoa que eu gosto tanto, que foi bacana na minha vida nesse período, assim, né, sem lugar para voltar, o que eu faço? Aí liguei para ela e falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o casamento na igreja, que eu já não tinha muita ligação com a igreja, ela também não, apesar da família dela ser extremamente católica, tá? De frequentar tudo que você imaginar. E eu casei no estigmatismo, falei, ó, só que eu não vou usar aliança. Eu até tinha um projeto de não morar junto, morar separado, em casa separada, mas ela falou, combinamos de morar junto, aí ficou discussão de cama separada, que é a cama de casal, no fim ela ganhou a cama de casal e eu ganhei a coisa de não usar aliança. E isso eu vou fazer um parênteses bem rápido. Por que eu era contra a aliança? Porque eu já tinha uma definição interna que a grande aliança que a gente faz com qualquer pessoa, ela não é só exterior, ela é muito mais dentro. E eu já estava na indústria farmacêutica e eu notava muito que as pessoas que usavam aliança eram muito mais assediadas, os homens, do que os que não usavam aliança. Porque representava segurança, né, muita coisa para as pessoas. Então eu falava assim, pô, se eu vou ser tentado, eu vou evitar essa tentação. Então esse é um dos motivos, eu estou confessando do fundo da minha alma, né, sem nenhum julgamento, se alguém quiser julgar de outra forma, fica à vontade, que eu só não usei aliança, e a minha mulher não usa até hoje também, por causa dessa outra aliança que a gente tem, por isso que a gente está com 35 anos junto, com todos os percalços que todo casado faz, né? Todo casado sofre, desculpa. Aí, cara, saímos da igreja, o estigmatismo do nosso casamento foi música de Pink Floyd, Caetano Veloso, Maria Bethânia. Ela casou de vestido, eu casei de manga de camisa, eu entrei com ela. A gente fez tudo que queria fazer de revolucionário, jovens revolucionários, mas que ficou um casamento tão bonito, porque foi puro de dentro, de necessidade, não foi para contradizer ninguém, que era nosso desejo, casamento é o desejo da gente, né? E que as pessoas que vieram de fora, os padrinhos, não sei o quê, ficavam encantados. Não, como que vocês tiveram essas ideias e não sei o quê? Só que ninguém viu que a gente saiu dali e jogou as aliancinhas de cobre que a gente comprou só para abençoar. Joguei ali na porta e até hoje... Eu ia fazer essa pergunta, né? Não, baratinho, ó. Só coloquei porque o padre precisava benzer e tudo. Com todo respeito para quem tem a outra fé, tá? Eu estou dizendo da minha experiência pessoal, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica para as outras pessoas. Eu só conduzi desse jeito para atender uma necessidade que eu achei importante, que eram os pais da minha esposa, que tinha essa ligação muito forte e que para mim não significava, mas também não custava nada eu atender as outras pessoas, né? Porque amor é isso aí, a gente tem que ceder pro benefício dos outros também, não só ser egoísta. Ô Gilmar, então deixa eu fazer um resuminho aqui. Realmente, o Gilmar Bozó é por causa mais referente àquele personagem do Chico Anísio, que eu gostava muito, né? Que ele chegava, eu sou jovem, né, tal. Não,
Maravilha. Você falou uma coisa, eu queria que você fizesse um resumo, porque eu conversei com vários colegas seus, meus também, do Nelson, né? Sobre o tema filosofia, Sim. né? E você falou muitas coisas, nós conversamos antes da entrevista aqui, você me deu uma aula sobre isso. Devido ao tempo, eu gostaria que você fizesse um resumo para me explicar exatamente o que nós conversamos sobre religião, filosofia. Porque isso que você me falou agora, referente ao casamento aí, sobre relacionamento, que você tem aí 35 anos junto, que é uma coisa maravilhosa, se tem alguma coisa a ver com a filosofia. Sim, sim. E também com a mãe, com a família, porque eu fui criado num seio de família assim, né? O meu pai, eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe, nunca vi meu pai falar alto com a minha mãe, e ele separou da minha mãe, né? Quando eu vim para cá, depois de 2 anos, ele separou da minha mãe, mas nunca deixou de ser pai, né? E eu tive essa experiência também de ter uma vida, né, pré-adolescente de pai separado, mas amoroso. Não fiquei abandonado, não fiquei sem pai, né? Eu fiquei com a minha mãe, eu decidi ficar com a minha mãe, e também meu pai fazia questão, porque ele já tinha voltado para Paulo de Faria, e a gente ficou aqui. Eu fiquei com a minha mãe e com a minha irmã. Mas... Que hora que é o estacionamento seu? 6h30. Agora são 6 horas. Então, 15 minutos, acho que... Rapidinho, então, só para se resumir sobre a filosofia. Aí, vamos lá na filosofia. E é uma base. Porque quando a gente vai desenvolvendo, né, como adulto, e eu gostava de ler muito, eu comecei a entender que as coisas que a gente vive e revive, elas já existiram. As pessoas já passaram isso, a humanidade já passou isso várias vezes. E os grandes conhecedores, os grandes clássicos, deixaram isso escrito, que foi Platão. Mas é uma dificuldade muito grande, porque você lê um livro do passado no presente, com a cultura hoje, você tem que ter uma habilidade muito grande, tem que ter uma fonte de pesquisa, uma fome muito grande para pesquisar e tal, para entender aquela época, para você absorver o máximo daquela filosofia. E a gente foi com essa leitura que eu entendi que a filosofia era a mãe da ciência. Então a filosofia pariu a ciência, pariu a religiosidade, pariu a área, a palavra é pariu. Pariu a arte, a ciência e a religião. E ela ficou ainda como mãe. Por isso que eu fui no útero da mãe para entender todas essas. Então ela me ajudou a entender a arte, né, que eu não sou muito categórico, mas eu entendo o que é um símbolo, o que é um quadro, né, o que é emoção que aquilo causa. Entender toda a religiosidade, subdividida em N religiões que a gente tem hoje. Por quê? Porque o homem, a experiência humana é assim, você nasce de um bloco e vai partindo. A faculdade também. Você nasceu médico clínico, depois você ficou médico especialista de pediatria, não sei o quê. Então, o que é? Para a gente ampliar o conhecimento, o homem parte, a unidade parte e fica em multiplicidade. Só que quando a multiplicidade sai muito longe da unidade, ela se perde também, porque ela perde a referência. E a unidade é Deus, né? Para quem é Deus, a espiritualidade é tudo. Que é o absoluto, que a gente não vê, mas que é o criador de tudo. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, por que eu vou ver a parte se eu quero ver a essência? Então, eu vou atrás da literatura e da filosofia que lá atrás eu encontro. Então, eles me ajudaram a encontrar a minha religiosidade, que é a minha fé, né, que não tem definição, né? A gente já conversou um pouquinho isso antes. Se tiver algum outro detalhe que você quer que eu fale, eu falo. A arte de entender o que é o símbolo, né? Entender a presença das pessoas, né? A religiosidade e a ciência, que eu sou assim apaixonado, né? Mas que não é absoluta. A ciência trouxe muito conhecimento para a humanidade, gente, quase tudo que a gente está aqui é a ciência. Mas por quê? Porque essa forma de trazer a matéria, que não é não matéria, é que é a coisa mais linda do mundo, né? Que é a criação. E nós, com o pensamento, com o projeto, a gente liga lá e traz para cá. Só que tudo quando transporta tanto o meu íntimo, né, que eu chamo de filtro, como o absoluto pro múltiplo, a gente tem uma perda. Sutil, mas tem. Então, por mais que o meu projeto seja perfeito, aqui nessa natureza ele tem uma perda. E por isso que a humanidade é conhecida como dialética. Preto e branco, bom e mal, fé e não fé. Porque tudo é uma coisa só. Quem separou foi o homem. Se você analisar, né, quantas definições a gente tem de palavra de amor?
Amor é tudo dar, nada pedir em troca, nada receber e não forçar ninguém. Isso é amor, amor absoluto. Quem que vive amor absoluto na matéria? Não vive. Mas se você tem uma perspectiva de que é amor absoluto, de que é Deus absoluto, você volta a esse caminho da multiplicidade, que é sempre, ela é dividida por egoísmo ou por poder, para a unidade. Depois você faz o caminho inverso, né? E a própria ciência explica isso, né? A explosão, a criação do universo e a implosão. Então é uma respiração, é como se é um fole, você vai e volta, né? Então quando eu entendi isso, eu falei assim, eu tenho que voltar na origem para entender isso. Mas isso é outra maravilha. Quando você entende intelectualmente, você também tem que fazer uma fusão com o emocional, mas tem um outro ponto que a gente esquece. Não adianta eu fazer o melhor discurso do mundo, falar que eu sou um belíssimo pai, que eu colaboro com não sei o quê, e amanhã você me vê não sendo aquele pai, a ação. Então fica meio dúbio, né? Fala, pô, o Gilmar fala umas coisas tão bonitas, mas ele não é aquilo, né? Não é a essência. Então buscar a essência é você conectar com aquilo que te faz sentido e transformar isso em ação. Tem até uma palavra que o Giovanni deve gostar muito, assim, não adianta nada você ter conhecimento se você não tem ação. E o grande educador é o pai, né? A mãe, quando ele mostra para o filho que ele é, e não quando ele dá discurso ou dá castigo, né? Porque o grande referencial da educação é você ver o que seu pai trouxe e agregou para você. E toda a sua e toda coisa teve até falha, né, na educação. Ele apontou determinadas coisas que podia até gerar trauma. Mas quando eu olhava para o absoluto, o que aquele cara representava para mim dentro da minha casa e as ações dele, isso é ação, né? Então eu gosto de fazer uma imagem, já usando a arte, um triângulo, que a gente tem intelecto, a psicologia trabalha muito isso, a gente tem emoção e a gente tem ação. Quando esses três pontos estão equilibrados, você tem o centro. O que é o centro? É Deus, é o absoluto. Quando alguma dessas pernas não está, você tem um defeito. Mas não significa que você não é um ser humano. É que você ainda está tentando encontrar esse equilíbrio dentro de você. A psicologia, a psiquiatria, todo mundo hoje trabalha isso, hoje, principalmente até na venda, né? Que tudo é equilibrado, tudo é... Você tem que ser sutil, você tem que ser harmônico. Harmônico, a palavra é harmônico. Quando você consegue harmonizar as coisas, você está em equilíbrio. E se você está em equilíbrio dentro de você, isso é refletido para fora. E às vezes a gente faz, sem nenhuma palavra, a gente faz modificações muito mais importantes do que um belo discurso. Gostou, meu Gilmar? Aí eu estou feliz aqui, não sei se eu estou contribuindo. Não, em primeiro lugar, você contribuiu muito. Eu conhecia um outro Gilmar, não esses filósofos aí, tá? Então você pode ter certeza que pelo menos eu aprendi muitas coisas aqui hoje, tá? Você está aprendendo mais agora, hein, Luizinho? Eu sempre falo, eu queria ter aquele corpinho de 28 com a cabecinha que eu tenho mas hoje. todos nós, isso é... Todos nós, né? Mas isso tem outra coisa, já que a gente falou de filosofia, só para ajudar, não, guarda aí, para eu não quero te atrapalhar. Que assim, a gente envelhece por fora, mas a gente vira criança dentro, né? Então, é uma outra criança que está nascendo, isso é maravilhoso. E que vai nascer numa outra perspectiva, num outro mundo, ou num outro multiverso, vamos dizer assim, e uma matéria que cumpriu o seu objetivo e que não vai deixar de ter utilidade até no último momento, que ela, seja ela esterco, seja ela átomo, seja ela que ela for, ela vai servir. E isso, para mim, é a grande beleza. Você envelhece fora e rejuvenesce dentro, e vice-versa. Esse é um aprendizado muito grande, pelo menos da minha referência, né? Por fora essa carcaça dele. Não, isso vai ficar aqui, os insetos vão comer, os bichos vão comer. Gilmar, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença, pelo tempo que você dedicou de dar essa aula aí. Espero que os colegas jovens que estejam vendo esse podcast que aprenda assim alguma coisa, que crie mais experiência no dia a dia. E muito obrigado aí pela sua participação, viu? Olha, eu agradeço, eu que agradeço a oportunidade, né? Porque dividir, multiplicar não é dividir, tá? É somar, para quem entende bem o que é as operações, né? E isso eu tenho tentado, dentro das minhas limitações, fazer para com a minha pessoa, para com a minha família e para o entorno onde eu vivo. Que eu acho que não tem missão maior do que você, dentro da sua mínima competência, né, que Deus sempre dá uma individualidade para cada um, tem um ponto ali que
é só seu, a sua impressão digital é só sua, a minha é a minha, a minha essência é só minha e a sua é só sua. Não existe outra igual no mundo, então isso é bacana a gente saber. Não existe essência Gilmar no mundo, mas pode existir vários Gilmares até melhores que Gilmar, mas essência é só aquela. E esse papel é que a gente tem que encontrar. Para que eu vim, aonde eu estou e o que eu represento. Não é título, às vezes não é soberba, não é egoísmo, mas é humildade, é dividir o que a essência lhe trouxe aqui. Essa é o encontro de Deus, do divino com o material. Bacana. Se o estacionamento fechar, teu carro ficar preso, a culpa não é minha, hein? Tá, não, já tô indo. Gente, essa câmera de alto aqui, ó, muito obrigado a todos que um dia vão ter a oportunidade de ver, né? Se quiser bater papo, tomar café, a gente tá às ordens. A ideia aqui foi abrir o coração, né? Com tudo que eu tinha de bom e de ruim, e que fique para quem que ficou e para quem não ficou, a amizade é a mesma, não vai mudar nada. Valeu. Valeu.